Se você quiser que eu refaça o seu design também, precisa entrar no nosso Discord e ficar atento aos avisos. Vou avisar lá. Hoje eu vou refazer o design do Will, que foi o primeiro a enviar o design quando eu enviei o aviso lá no Discord. Mas eu vou refazer mantendo as cores e os textos, apenas melhorando o design por completo e não criando do meu jeito do zero. Como no design da Ana, que eu refiz no primeiro vídeo desse quadro, eu vou dar várias dicas e macetes profissionais durante o vídeo, principalmente uns detalhezinhos que fizeram muita diferença. O intuito desse quadro é passar um pouco do meu conhecimento para vocês e trazer uma nova visão de como criar design. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, que eu chamei de resistência por vários motivos que eu vou contar em breve, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Esse design vai ser um desafio, porque vai ter alguns detalhes que eu vou ter que alterar. Não vou usar a mesma imagem do astronauta, nem essa mesma imagem da Lua, nem essa mesma imagem da Terra, nem essa fonte, mas eu vou manter a mesma imagem do hambúrguer, o mesmo conceito e o mesmo texto. E vou usar também as mesmas cores que ele usou aqui no texto, ok? Eu já separei as imagens aqui que eu vou usar, porque algumas delas eu tive que tirar o fundo. Então já preparei ali, já inclusive criei o grid para nossa diagramação, que não tem muito o que diagramar aqui, mas está aqui. Ok? Vamos lá, eu vou mostrar aqui as imagens que a gente vai usar, que é o planeta Terra, uma imagem de fundo aqui das estrelas da galáxia, o lanche, que é exatamente o mesmo que ele usou, um astronauta de verdade, não esse de brinquedo aqui, a mão que vai agarrar o lanche, ou essa, eu ainda não decidi qual das duas eu vou usar. Essa daqui tá legal por causa da luva, mas não tá interessante porque ela tá meio esquisita, tá vendo? Esse dedo meio, sei lá. Já essa daqui tá num formato legal de pegar, de agarrar. É isso que a gente vai usar, são essas imagens que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá, vamos começar pelo texto, vamos deixar já esse texto no lugar. Uma delícia, tem acento, viu, Will? Coloca acento, escreve direito. De outro mundo eu vou colocar separado, porque talvez eu vou fazer um esqueminha bem legal aqui. Vamos já mudar essa fonte que eu não vou usar ela, vou colocar Poppins por padrão, mas eu não sei se vai ser Poppins ainda, não vai ser essa cor. Vamos colocar já esse amarelinho. Deixei ele no amarelo mesmo, só por enquanto, tá? Ctrl G, textos, organiza isso, viu? Trabalha com um material sempre organizado. Deixa eu diminuir isso aqui, porque tá muito grande. Beleza, o nosso textinho aqui tá pronto. Eu vou começar pelo astronauta, porque o astronauta é o principal aqui nesse negócio. Ele vai ficar mais ou menos aqui, porque ele está flutuando, então ele tem que ficar numa angulação aqui interessante. Ele vai ficar aqui num tamanho interessante, mais ou menos aqui, no mesmo lugar, tá? Sempre mantendo o mesmo lugar, mesmas posições, melhorando apenas os aspectos, tá? Eu já vou explicar por que eu tô fazendo isso. Beleza, vai ser mais ou menos essa aqui a posição. A luva, que é a que vai pegar o lanche, vai ficar grandona. Olha só da hora que vai ficar isso aqui. Tem que ficar maior porque o lanche vai ficar na frente, tá? Como se ele estivesse esticando a mão, ó, tá vendo? Como a minha mão fica muito maior do que eu quando ela tá na frente da câmera, a ideia é essa, tá? A gente pode até aumentar aqui bem grandona para dar uma ideia mais caricata. O lanche, já removi o fundo. Parabéns por essa imagem, Will, tá de qualidade. Você caprichou ali no recorte. Parabéns, mano. Parabéns. Eu sempre falo na qualidade de imagem justamente por causa disso. Olha só, o lanche, ele vai ficar grandão, tá? Porque o destaque desse material é o lanche, não é o astronauta, não é o que a gente vai trabalhar aqui, e sim o lanche. Deixa eu só fazer o seguinte, ó, essa imagem aqui, eu vou colocar ela nessa diagonal aqui. Então fica aí que você já vai entender por que eu tô colocando essas coisas, nessas orientações de cada um desses ângulos. Tudo isso eu vou explicar, tá? Primeiro eu vou posicionar todas as informações, depois a gente vai trabalhar os detalhes, ok? Então o lanche, grandão, grandão mesmo para chamar atenção, tem que dar na cara do cliente quando ele vê esse design. A luva atrás tem que ficar grande também, porque a pessoa tem que ver que alguém está tentando pegar esse lanche, não tão grande a ponto de achar que o lanche é pequeno, tá? Se você colocar uma luva desse tamanho aqui, ó, parece que o lanche é pequenininho, tá vendo? Por mais que fique interessante, parece que é pequeno. Então você tem que deixar aqui, tem que mostrar que tem uma mão atrás, mas sem deixar parecer que o lanche é pequeno. Pronto, depois a gente dá desfoque, tudo isso aqui é só detalhe, tá? Por enquanto,
É só posicionamento das informações. Faltou aqui a imagem do planeta. Eu não importei a imagem do planeta. Essa imagem aqui é a que eu vou usar como sendo o planeta, tá? Porque é de outro mundo, significa que você está em outro mundo, então não pode ser a Lua e também não pode ser a Terra. A Terra tem que estar longe, o planeta tem que ser diferente, é de outro mundo. Tem que pensar o lado lógico disso. O planeta, ele vai estar numa posição bem interessante aqui. Quero esse raiozinho aqui, que na verdade eu acho que esse aqui é uma imagem do Sol, tá? Eu acho que não é uma imagem de um planeta. Mas eu digitei planeta lá, achei essa imagem, gostei, vai ser essa aqui mesmo. E também vai ser só um detalhezinho bem longe lá, para parecer que você tá nesse planeta, só que bem longe, né? Se não ficar boa, a gente troca. Ó, que nessa posição aqui já ficou legal. Vai ser virado para cá, porque o brilho dele, o brilho do astronauta tá vindo desse lado aqui, tá? Se eu colocar um planeta que tá brilhando do outro lado, eu vou ter que tratar a imagem e eu não quero fazer isso. Essa imagem não tá com qualidade, mas a gente vai dar um desfoque nela, então vamos deixar aí por enquanto. O astronauta, ele não precisa ficar grande, tá? Ele pode parecer que ele tá longe. Fica bem interessante, como se ele estivesse atrás, como se ele estivesse correndo atrás do lanche. Essa é a ideia para transmitir algo mais interessante. Mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada sempre como tá ficando. Ok, já temos a nossa estrela, temos o nosso astronauta, temos o nosso lanche, a imagem da luva tentando agarrar, ou melhor, a imagem da mão tentando agarrar o lanche. O que mais que nós precisamos? Do texto, né? Alguns detalhes aqui nesse design que são importantes enfatizar, que são de certa forma bons e que também são ruins. Esse brilho que tem aqui no astronauta chama atenção e aí faz com que você olhe para esse astronauta, mesmo que ele não tenha, que ele não transmita nenhuma mensagem, porque o foco é você atrair atenção para o lanche e não para o astronauta. Então esse brilho talvez deveria estar atrás do lanche ou alguma coisa assim que tivesse chamando atenção para o lanche, não para o astronauta. O astronauta é algo que vai dar a intenção de que esse lanche é valioso, esse lanche é bom, esse lanche é de outro mundo. Sacou? Que é exatamente essa ideia que a gente está trazendo aqui. Depois, outro detalhe que a gente também pode fazer é o reflexo disso aqui lá no capacete. É um detalhezinho besta, um detalhezinho muito pequeno, muito sutil, mas é um detalhe. É um detalhe lógico, um detalhe que faz sentido. O texto. Vamos colocar esse texto aí, lá em cima. Delícia é a palavra que está em maior destaque, certo? Vamos lá, delícia. Deixa eu só ver se eu vou usar essa fonte mesmo, porque eu sempre uso ela, então às vezes é legal eu trocar. Vamos usar essa fonte aqui, Mandalore, que é a fonte do Star Wars. Vai ficar gigante se a gente usar essa fonte. Vai ficar interessante? Não sei. O resto das fontes aqui de outro mundo, às vezes até o D aqui de outro mundo fica tudo junto. Pode ser que fique interessante. Vamos trabalhar, vamos testar, vamos entender primeiro como que a gente pode organizar esse conteúdo mantendo essa fonte gigantesca aí. Porque o problema aqui de organização está sendo a fonte grande. A gente pode encontrar uma forma de fazer isso. Se não der, a gente troca a fonte. Esse que é o problema dessa fonte, tá vendo? Você precisa dela muito grande para conseguir uma disposição legal. Uma das coisas que não dá para a gente usar aqui é uma fonte manuscrita. Por mais que seja interessante a gente combinar fontes aqui, esse tipo de combinação não casa aqui, porque você está falando de outro mundo, você está falando de galáxia, você está falando de espaço. E quando você trata desse assunto, você misturar essas coisas fica estranho. Não estou falando que é errado, estou falando que não combina, fica estranho. Então você precisa sempre pensar nesses ângulos também. Tudo tem que casar, tudo tem que fazer parte do mesmo universo, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Você precisa pensar dessa forma quando você estiver criando. Só que eu não estou gostando dessa fonte aqui, de outro mundo. Tudo isso aqui, ó, vamos colocar tudo isso aqui em 89, para ficar tudo no mesmo nível hierárquico. Se você não sabe criar hierarquia visual no seu design, você tá com sérios problemas. E você vai ter que fazer o meu curso Designer de Outra Dimensão para poder aprender isso da forma correta. Da forma correta, isso é muito importante. Que é você aprender aí com alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que eu andei vendo aí, você tá perdido. Estão ensinando tudo errado e você vai ter problema com isso. Então, toma cuidado aí com o que você estiver assistindo. Talvez aqui, ó, o outro mundo possa ficar assim. Talvez. Fique interessante, né? Só esse D é que não tá legal aqui. A gente pode colocar o D outro num nível só e esse mundo aqui um pouco maior para estar em um outro nível hierárquico. Quanto aos textos, eu quero mudar essa fonte. Eu preciso mudar essa fonte, eu não quero usar isso aqui.
Vamos usar essa daqui, ó, Atlético Medium, porque combinou, ficou legal. Um detalhezinho aqui, olha só um macete que é bem legal para você usar quando você quer usar a diagramação, mas não consegue trabalhar a hierarquia. Tá vendo que os textos eles estão dentro de duas colunas, certo? Porém, esse de outro está em 83 e o mundo está em 109. Significa que o mundo está maior, mas é tão pequena a diferença que a hierarquia não fica legal. Não dá uma diferença para que essa palavra mundo sobreponha, se sobressaia em relação ao de outro. Então tem esse macetezinho que dá para você usar, não é sempre que funciona, tá? Aqui, ó, nesse VA, é a distância entre letras, é o espaçamento entre as letras. Você pode aumentar e com isso você consegue diminuir. Depende muito de como você vai fazer, porque pode ficar estranho, tá? Igual nesse caso aqui, ó. Fica legal? Fica interessante. Para isso você tem que ajustar o uma também. Paga uma, no de outro, coloca uma também, fica tudo na mesma hierarquia. Agora a gente sobe delícia, a palavra de outro também vai para cima, mais ou menos no mesmo espaço entre um e outro, e o mundo também. Você pode mudar essa fonte do mundo para Mandalore. Assim você vai ter mais destaque para ela. Vai ficar legal? Não faço ideia. Pode ser que fique, pode ser que não. Porém, olha só que a ideia desse texto é justamente transmitir o conceito de universo, de galáxia ou alguma coisa nesse sentido, tá? Voltando às imagens, eu quero colocar os textos para baixo das imagens. É isso que eu quero fazer. Aqui a gente vai ter a mão e vai ter um hambúrguer, certo? Essa luva aqui eu já posso apagar porque eu não vou usar. Isso aqui a gente pode diminuir um pouquinho. Se ficar ruim, a gente corrige. Porque olha só, o astronauta ali ficou super legal, sobrepondo ali o texto. Pode inclusive sobrepor o mundo aqui também, mas aqui já fica legal. A mão já atrapalhou, já não dá para você ler o que está escrito atrás. Atrapalha demais. Então não ficou legal isso aqui. A gente precisa ajustar, precisa corrigir, precisa melhorar. E o lanche ficando aqui na posição estrategicamente interessante. Como que a gente pode posicionar esses textos de forma a ficar legível e não atrapalhar a organização que a gente fez das imagens? Tem que pensar aqui um jeito, porque se jogar para frente, fica legal, não fica ruim. Só que não é muito interessante. A imagem aqui do hambúrguer, por exemplo, pode ficar na frente da palavra mundo, mas ainda não é isso que eu quero. Não é esse ponto, não é isso que eu quero fazer. Vamos melhorar aqui um pouco, vamos subir esses textos, deixar ele mais pertinho, assim a gente vai ter uma disposição melhor. Vamos voltar o mundo para aquele amarelão. Um laranja aqui também ficou legal, viu? Parece que o laranja ficou mais legal. Vamos manter o amarelo, que é a cor que ele usou, vamos manter a cor que ele usou. Aqui delícia também, pausa para me hidratar. Olha aí que já tá tomando forma o nosso design. Agora, vamos deixar assim por enquanto e vamos começar a trabalhar os detalhes do planeta, que é esse planeta aqui que vai estar grandão na parte de cima. Talvez não vou achar um lugar aqui para colocar a Terra. Quando você posiciona na parte de cima, fica mais interessante. Vamos converter em Smart Object, abre a imagem, vamos tentar remover esse preto aqui sem estragar a imagem. Puxa aqui, pouquinho menos antes dele começar a desaparecer essa parte aqui, segura a tecla Alt, clica de novo e começa a puxar. Já a gente corrige isso, tá? Dá um OK. Agora, duplica a imagem, clica duas vezes, limpa isso aqui, coloca uma máscara, Ctrl I na máscara. Agora você vai pegar o pincel, vai aumentar ele para você dar uma única pincelada aqui, ó. Esse é o maior que vai, não dá para ir mais do que isso. Na cor branca você vai dar só uma pincelada aqui, ó. Tem que só dar mais algumas pinceladas aqui em volta, nos cantinhos, para não ficar nenhum detalhezinho para fora. Ctrl S para a gente ver como ficou. E tcharam! Prestou isso aqui? Mais ou menos. Vamos achar aqui um dos pontos que fica interessante, talvez esse aqui, ó. Vamos girar para cá. Vamos trabalhar o fundo. Nesse botãozinho aqui, vamos colocar um gradiente radial, inverso, marca a opção Jitter e dá umas escurecidas bem nas laterais, tá vendo? Ele começa a dar mais destaque para o conteúdo que tem na frente. Essa é a ideia. Adiciona um sólido preto atrás das estrelas e diminui a opacidade das estrelas também. Olha só como tá ficando. No set ficou legal. Mais do que isso é desnecessário, tá? O astronauta não precisa ficar focado, porque o foco é o lanche. A mão tentando agarrar o lanche é interessante. O astronauta não precisa. A gente pode vir aqui em filtro, blur, Gaussian blur. E não precisa ser um desfoque absurdo a ponto de ficar irreconhecível, tá? É um desfoquezinho leve, aqui ó, lá por uns 5.
5 é muito. Vamos colocar 4. Melhor, 3. 3 ficou legal. O lanche, eu ainda acho que a gente pode aumentar ele um pouco para ser o destaque máximo aqui do nosso material. A luva, eu gostaria que essa luva tivesse na frente do texto também. Eu vou achar uma forma de fazer isso. O astronauta fica atrás, a luva fica na frente. Isso aqui dessa forma fica legal. Só que esse textinho aí não tá legal. Só se eu colocar o de outro mundo aqui tudo junto, né? Tiro esse mundo daqui e coloco aqui a continuação do de outro mundo. Aí dá, mas fica feio. Não fica legal isso aqui. Ficou pobrinho. O que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar. Talvez uma disposição diferente. Porque aqui ele colocou tudo. Colocou, olha só, inclusive o astronauta passando por cima na frente do Delícia. Isso ficou muito legal. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Pegar aqui o Delícia e jogar para trás do astronauta. Dá para ser feito, tá vendo? Fica legal. Dá para fazer, dá para deixar a palavra mundo do jeito que tá? Dá. O cliente não vai entender, mas pelo contexto ele vai entender. O que dá pra gente fazer é descer um pouco mais, ou subir esse texto, ou fazer uma cagadinha aqui desse Delícia, a gente distorcer a fonte, coisa que eu não gosto de fazer, mas dá. Fazer um ajuste técnico aqui, tá? Dá pra ser feito isso. Como eu falei, é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é distorcer fonte, mas nesse caso é necessário, então é válido. A luva e o lanche a gente vai ter que descer também. Vamos posicionar mais ou menos aqui, ó. Aqui já fica legal. Aqui já dá para ler, tá vendo? Eu queria ele mais assim na diagonal, mas não dá. Vai ter que ficar mais ou menos assim para poder aparecer o que está escrito. Agora sim. Agora eu gostei. O mundo, vamos fazer o seguinte, vamos apagar, vamos pegar o texto Delícia, duplicar, escrever mundo para manter a mesma distorção. Porque assim a gente mantém a mesma tipografia com as mesmas características. E pronto, agora sim a gente tem um texto legível, com detalhezinho, muito interessante. Agora tá ficando legal. Agora eu tô começando a gostar. Porém, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Esse planetinha, né? Planeta gigante. Olha só que a gente pode colocar desse jeito. Porque esses raios, tá vendo que esses raios estão vindo para dentro, estão trazendo luz pro design? Dá pra gente colocar desfoque? Pode ser, dá. Dá pra gente colocar desfoque, fica legal. Pode ser maior, inclusive, que o desfoque do astronauta, porque isso é uma distância focal. Distância focal significa que um determinado ponto, olha só que o foco está aqui no meu rosto. À medida que ele vai se aproximando da câmera, consegue ver que o desfoque vai aumentando? Isso vale para trás também. Quanto mais para trás você tiver, mais o desfoque vai aumentar. Isso é distância focal. É uma forma bem simplória de explicar o que é distância focal. Então, quanto mais distante isso, mais desfocado vai ficar. Inclusive, eu posso desfocar essas estrelas ou até tirar elas. Levando em consideração a lógica da distância focal, essas estrelas nem estariam aparecendo ali. Ia estar igual um bokeh blur, tá? Mas é legal porque é um detalhe, tá? Vamos quebrar essa regra só para a gente poder ter um detalhe bacana ali, um detalhe legal. Então aqui o planeta pode ficar em 5. No 5 já tá legal. Eu coloquei o desfoque no astronauta, não é no astronauta, é no planeta. Ficou exagerado, vamos colocar 4. Não tô gostando desses raios aí invadindo o design, vamos deixar só dessa forma, nesses detalhezinhos aqui. Isso aqui sim fica legal, porque como eu falei, é um detalhe da composição, não é algo para chamar atenção. A atenção total desse design tem que estar no lanche e no texto, mas principalmente no lanche, porque é o lanche que vai despertar a fome no cliente. O planeta Terra a gente consegue colocar nesse contexto aqui, a gente vai conseguir colocar ele. Como? O Vert Smart Object, ok. De novo, vamos tirar esse fundo preto, só por desencargo de consciência. Ctrl L, vamos aumentar o brilho, mais ou menos assim. Ctrl S, Ctrl T, e aqui sim vai ter que ser longe, hein? Porque esse planeta tem que dar a ideia de que é lá longe mesmo. Arrasta, olha só que agora sim, quase a gente não consegue enxergar, porque é um planeta bem distante, tá? Vamos colocar um brilho, Outer Glow, só aumentar aqui, não é esse azul, é um azul mais azul assim. Dá pra gente diminuir isso aqui, ó, inclusive deixar ele bem suavezinho, é só um brilhinho, tá? Não vai exagerar no brilho a ponto de achar que é uma lâmpada, não, tá? Deixar ele bem pequenininho, tá? É imperceptível, é só pra pessoa falar, olha, o planeta Terra tá ali. O que mais que a gente pode fazer aqui? O astronauta, eu mudei de posição sem ver, tem um detalhe aqui que não tá batendo, que é a luz do hambúrguer tá vindo daqui, a luz do astronauta tá vindo daqui. Isso aqui é uma coisa que me incomoda demais, porque tá errado. O que dá pra fazer? Inverter, só isso. Porque agora sim, a luz tá vindo daqui, tá vendo que agora bate, que as informações
informações batem aqui. Quero fazer um negócio legal aqui, ó. No Delícia e no Mundo, eu vou dar um Ctrl G, vou pegar as estrelas, jogar por cima dessa camada, segurando a tecla Alt, a gente vai posicionar dessa forma, no 0, e agora aqui vamos colocar aqui em Color Dodge, ficou melhor. E aí a gente altera as cores do texto. Aí, vamos deixar entre o amarelo e o laranja, porque eu gostei demais do laranja, mas eu quero manter as características do design original. Basicamente, o design está pronto, tá? Não tem muito o que ficar mexendo aqui, porque não tem tantas informações para a gente poder trabalhar. Tem o astronauta, tem o lanche, tem as informações ali, porém o conceito e algumas características da mensagem em si é o que faz mais diferença nesse design. Por quê? Porque aqui eu tenho um bonequinho, astronauta, um lanche bem pequenininho, que está com uma qualidade incrível, mas está bem pequenininho, posicionado em cima de uma pedra marrom, saindo uma fumacinha, que é uma delícia de outro mundo, mas que está na Lua. De outro mundo. Lua não é um mundo, é um satélite natural, mas é de outro mundo, entendeu? Esse planeta deveria estar um pouquinho mais para cá, sim, mais ou menos no meio. Essa tipografia não é legal. E no contexto geral, a gente tem um design que não transmite uma mensagem tão interessante assim. O conceito é legal, mas a aplicação prática disso não ficou interessante. Trazendo para esse exemplo que a gente criou agora, eu tenho um astronauta flutuando em outro planeta tentando alcançar um lanche, ou seja, a mensagem é: eu preciso disso. Eu tô em outro planeta para buscar esse lanche. A ideia é essa. Eu acho que tá pronto. É uma ideia clichê a gente criar esse astronauta tentando pegar o lanche no espaço, mas é uma ideia que é funcional. E como o Will trouxe esse desafio para mim, que é refazer o design dele, eu acho que isso aqui tá excelente. Outras coisas que a gente pode trabalhar é a ideia de reflexo aqui e tudo mais, mas eu acho que não vale a pena para aquilo que a gente quer. Só dá para a gente fazer o seguinte, que é bem interessante isso, tá? Vamos só escurecer um pouco esse vidro aqui, pintar de preto no Multiply, deixar mais escuro assim, para não chamar tanta atenção para o rosto da pessoa. Isso aqui já é suficiente para dar uma aliviada um pouco ali nos detalhes e um foco maior para o lanche. E eu acho que é isso. Vamos só fazer um negócio aqui, deixa eu só fazer um testezinho. Colocar um bokeh blur, tá vendo? Só um detalhezinho bem maroto ali, colorir ele com uma cor só. Para que cor? Talvez para um azul, né? Dá para fazer o amarelo aqui também, não tão forte, talvez um pouquinho mais sutil, porque é só um detalhe, tá? Que também não pode ficar muito exagerado aqui, senão fica feio. E nesse detalhezinho a gente também coloca um Gaussian Blur, porque é só um detalhe, como eu acabei de falar. Só um detalhezinho, tá vendo que é bem sutil, não atrapalha e faz diferença? Pode até tirar se quiser, ele fica mais limpo. Com isso aqui ele fica um pouquinho mais sujo, vamos dizer assim. Sem isso aqui ele fica mais limpo e dá mais destaque para o design. Detalhes importantes aqui para quando você for criar um design. Sempre pense na mensagem que isso vai ser transmitida. Outra coisa que é muito importante é você dar atenção para o produto que vai instigar o cliente a comprar, que nesse caso é o lanche. Quando a gente deixa o lanche pequenininho aqui, ele chama atenção, mas se você coloca ele grandão, se isso aqui, vamos imaginar assim, vou só pegar aqui o lanche, tá? E vou posicionar aqui de novo. Olha a diferença que faz. Ocupa mais espaço, chama mais atenção e é exatamente isso que a gente quer. Porque olha só o espaço que eu tenho sobrando aqui, ó. É espaço desperdiçado. Agora tá 100% preenchido o design, não tá confuso, as informações estão bem posicionadas. Eu tenho aqui o lanche bem grande chamando atenção. As outras informações que não são tão necessárias estão desfocadas para não atrapalhar a compreensão do design, que é o astronauta e os planetas. Comenta aqui o que você acha que dá para melhorar nesse design ainda. Tem muita coisa que dá para melhorar, mas eu quero saber o que você mudaria, o que você melhoraria nesse design. O segundo episódio do Big Designer Brasil já está disponível no quadrante Flix. O que você achou do design do primeiro eliminado? Se você quiser participar da próxima temporada, precisa assistir todos os episódios para ter mais chances de vencer. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.